Fala galera, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui assistindo mais um vídeo do canal. O apoio de vocês é fundamental, vocês não têm noção do quanto. Então se você está curtindo o conteúdo do canal, não tem jeito, eu tenho que pedir. Curte aqui, se inscreve também no canal para que essa mensagem possa alcançar ainda mais pessoas. Mas e aí, montei minha reserva de emergência. Sei agora o que é o Buy and Hold. O que eu faço com o dinheiro que eu estou poupando todo mês? Para te responder isso, eu preciso que você entenda pelo menos o básico sobre o que são ações, fundos imobiliários, ETFs, stocks e REITs. Ações são pequenas partes ou frações de empresas que são negociadas na bolsa de valores com um código ou ticker referente a uma determinada empresa, podendo as ações serem ordinárias, com o final 3, que dão direito a voto em assembleia, ser também preferenciais, que têm os finais 4, 5 ou 6, que dão preferência no recebimento de dividendos, ou ter o final 11, que são os exemplos das units. As units são uma espécie de pacote que tem ações ordinárias e preferenciais. As ações podem ser negociadas em lotes de 100 no mercado integral ou em unidades no mercado fracionário. Sendo assim, é só adicionar ao final do nome da empresa a letra F, que você estará negociando aquelas ações do mercado fracionário. Sendo assim, ao comprar ações, você se torna sócio de uma empresa e passa a receber uma porcentagem dos lucros dela proporcionalmente ao número de ações que você possui, bem como a valorização da cota com o passar do tempo. Vale aqui ressaltar que existem diferentes tipos de empresas na bolsa de valores, podendo elas ser mais de crescimento ou grandes pagadores de dividendos. Existem também empresas em diferentes setores da economia, como por exemplo, seguradoras, commodities, setor de energia, entre outros, podendo tais empresas serem mais seguras ou mais arriscadas. Um fator natural que se percebe é que praticamente todas as empresas de crescimento, no futuro, passará a ser uma empresa pagadora de dividendos. Dividendos, para quem não sabe, é a parte dos lucros da empresa que ela distribui para os seus acionistas. Sendo assim, empresas que não distribuem muitos dividendos, mas crescem em um ritmo acelerado, com o passar dos anos, quando atingirem uma maior maturidade no mercado, não terão mais muito como expandir seus negócios e ganhar porcentagem significativa de mercado. Sendo assim, passar a distribuir dividendos se torna um meio interessante para as empresas gerarem valor aos seus acionistas. Ou seja, as empresas de crescimento agora serão empresas que distribuirão dividendos no futuro. Ao investir na renda variável, se procura ganhar dinheiro tanto da valorização das cotas quanto do recebimento dos dividendos, que são extremamente importantes para o buy and hold e devem ser sempre reinvestidos, não necessariamente naquela mesma empresa que te pagou os dividendos. Fato é que em todos os setores da economia temos empresas boas e empresas ruins. Sendo assim, temos que aprender a filtrar quais são as boas empresas para podermos investir. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E aí, que tal investir em imóveis e possuir uma renda passiva por meio de aluguéis? Essa renda pode complementar seu salário, sua aposentadoria e até te levar para uma independência financeira. Imagina ser sócio de escritórios de alto padrão, flats, lojas dos melhores shoppings, das melhores localizações, das melhores cidades do Brasil, ou então de galpões logísticos. Imagine receber mensalmente rendimentos provenientes do aluguel sem ter que se preocupar com toda a questão burocrática, sem ter que pagar IPTU, sem ter que ir em cartórios, fazer reformas. Saiba que isso é plenamente possível. Mesmo quem tem pouco dinheiro pode investir em imóveis por meio dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários reúnem investidores de forma organizada, profissional e transparente, com o propósito de aplicar seus recursos em negócios imobiliários a fim de terem acesso a melhores formas de investimento do que teriam de forma isolada. Todo o processo de investimento que o fundo realiza pode e deve ser acompanhado por meio dos relatórios gerenciais que os gestores dos fundos disponibilizam periodicamente. Basicamente, te dão a oportunidade de serem dono dos melhores imóveis com os melhores inquilinos, sem ter que se preocupar em ir a cartório ou ter gastos com IPTU, reformas, uma vez que isso tudo fica a cargo do administrador do fundo. O que mais se destaca nos fundos imobiliários é o fato de possuírem menor volatilidade do que as ações e distribuírem muitos dividendos, já que, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% de seus lucros aos acionistas semestralmente. Mas, na prática, praticamente todos os fundos imobiliários distribuem mensalmente esses rendimentos, sendo que esses dividendos, por enquanto, são isentos de imposto de renda. Eu digo por enquanto porque tem uma conversa aí que o Paulo Guedes soltou uma notícia que está pensando em tributar os dividendos, mas, por enquanto, ainda não são tributados. Ou seja, é dinheiro todo mês na conta, coisa mais linda. O mercado de fundos imobiliários é unitário, ou seja, você não precisa comprar 100 cotas de fundos imobiliários de uma vez, você compra quantas você quiser, não precisando acrescentar o final F à cota do fundo, sendo assim todas possuem o final 11. Eles podem ser de tijolos, nos quais temos os shoppings, os fundos de logística, os fundos corporativos, os fundos de desenvolvimento, no qual se constroem ou incorporam imóveis para renda ou venda.
Podem ser fundos de recebíveis, que seriam os fundos de papéis, sendo os de títulos e valores imobiliários, ou seja, os LCIs, os CRIs, entre outros. Existem ainda os fundos híbridos, que a estratégia deles é uma mistura das que eu citei anteriormente, bem como os FOFs, que são os fundos de fundos, no qual um gestor escolhe ali de forma ativa quais fundos imobiliários, e aí pode ser híbrido mesmo, ou então ter uma estratégia pré-determinada só com fundos de tijolos ou fundos de recebíveis, que ele de forma ativa fica ali trocando os fundos e você paga para ele uma taxa de gestão. E os ETFs? São uma sigla para os Exchange Traded Funds, que seriam fundos negociados em bolsa que replicam índices, seja o Ibovespa, que é o principal índice das ações brasileiras, ou o S&P 500, que seria com as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Eles são negociados em lotes de 10, mas possuem um mercado fracionário, da mesma forma que as ações, acrescentando no final F no final do ticker. Sendo assim, você pode comprar cotas de ETFs que replicam esses índices, de forma que gestores escolham essas ações de forma pré-determinada para você, com uma taxa de administração relativamente baixa, embora as taxas praticadas aqui no Brasil sejam bem maiores do que as dos Estados Unidos. Alguns dos ETFs mais famosos que temos aqui na Bolsa Brasileira são o BOVA11, que tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano e replica o índice Bovespa, e o IVVB11, que possui uma taxa de administração de 0,23% ao ano, sendo que ao comprar o IVVB11, você compra pequenas partes das 500 maiores empresas que existem no mercado norte-americano. Dentre elas, algumas bastante conhecidas, como Google, Facebook, Amazon, Apple, Coca-Cola, P&G. Algo a ser dito é que no Brasil, a distribuição de dividendos pelos ETFs não é obrigatória e a maioria dos gestores optam por não distribuí-los, de forma que esses valores dos dividendos são reinvestidos pelos administradores na própria cota, gerando uma maior valorização implícita da cota. Embora não distribuam dividendos e possuam um pequeno problema de bitaxação no caso de venda, os ETFs, principalmente o IVVB11, são uma ótima opção para o investidor iniciante, uma vez que eles permitem uma grande diversificação sem a necessidade de muitos conhecimentos. Temos ainda os stocks, que é simplesmente um nome dado às ações que são negociadas na bolsa norte-americana. Elas seguem os mesmos critérios que eu expliquei anteriormente em relação às ações. E os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, que são bem próximos dos fundos imobiliários aqui do Brasil, porém com a diferença de que eles distribuem 90% da renda anualmente e podem operar alavancados, ou seja, podem pegar empréstimos para investir em novos empreendimentos. E aí, já sabia o que eram todas essas siglas? Deixe aqui nos comentários quais você já sabia e quais você aprendeu agora. No próximo vídeo focaremos em alguns indicadores fundamentalistas que são extremamente importantes para filtrar as boas empresas no mercado. E assim vocês já estarão prontos para entrar de vez no mercado da renda variável. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, investe direito, valeu!